sou o Nicão, professor de matemática da salinha Teorema, associado aos Gigantes do Enem. Eu estou aqui com o pessoal do Beduca para falar de 6 tópicos importantíssimos para a prova do Enem 2018. O primeiro tópico, e aí vai fazer parte de quase 1/3 da sua prova, engloba o conteúdo de estatística, principalmente gráficos e tabelas. Saber interpretar esses gráficos e essas tabelas é de vital importância para a sua prova. Eu estava fazendo uma análise, só no Enem PPL 2016, das 45 questões, 15 questões, 1/3 da prova, engloba o conteúdo de estatística simples, analisar um gráfico, analisar uma tabela. Então isso aqui, sem dúvida nenhuma, é o tópico mais recorrente na sua prova. Dentro de estatística em si, tem algumas coisas que a gente não pode deixar de esquecer. Média aritmética ponderada, saber os conceitos de variância e desvio padrão. Muito importante isso. Outro tópico bem recorrente na prova do Enem está aqui, funções. E dessas funções eu gosto de destacar 4. Função do primeiro grau, função do segundo grau, sempre lembrando, apareceu uma reta, é uma função do primeiro grau. Uma parábola é uma função do segundo grau. Toda curva muito acentuada, tanto crescente ou decrescente, é uma função exponencial. A gente tem que lembrar disso. E quando eu não consigo igualar as bases de uma equação, eu vou utilizar os logaritmos. Dica muito importante. Se até então você sabe o que é log, faça questões essa semana. Se você não domina nada de log, não perca tempo quebrando a cabeça com esse negócio. Vai estudar coisas mais importantes. Tem uma quinta função que caíram 2 questões ano passado e quebrou a perna de muita gente. Função trigonométrica. Sempre lembrar, os maiores valores, tanto de seno e cosseno, é 1 e os menores são menos 1. Com essa ideia você já consegue resolver várias questões. Então tem 4 funções extremamente importantes. Primeiro e segundo grau, exponencial e log. Tem uma função que caiu ano passado aí, que são as funções trigonométricas. Se você domina, faça algumas questões essa semana. Se você não domina, estude muito. Primeiro grau e segundo grau são as mais importantes. Combinatória. Sempre tem caído aí 2, 3 questões do seu vestibular, tá? Lembrar de probabilidade de combinatória. A ordem importa, é um arranjo. A ordem não importa, é uma combinação, e muito importante. Se eu estou usando todos os elementos e só me interessa a ordem que eles estão, eu preciso pensar também em uma permutação. Muito importante isso. E sempre no Enem eles misturam um pouquinho de combinatória com probabilidade. Então aí são questões que quando a gente conta, dão em umas 5 questões. Geralmente 3 de combinatória e 2 de probabilidade. Muito importante também. Agora, geometria. Aqui muito aluno, mas muito aluno tem medo desse negócio. Se você é fera em geometria, essa semana faça muitas questões. Mas se não for, estudem tópicos básicos que vão aparecer na sua prova e não são difíceis da gente estudar. Teorema de Pitágoras, semelhança de triângulos e, fazendo aqui um adendo, trigonometria no triângulo retângulo. Esses 3 tópicos são de vital importância para a nossa geometria plana. Agora vamos pensar o seguinte, geometria sólida, trabalhar com sólidos, volumes, cálculos de área, sempre cai na sua prova. Também ficar atento aos principais sólidos: esfera, cilindro, cone, pirâmide, cubo, paralelepípedo. Com certeza absoluta isso vai estar na sua prova e geralmente não são questões difíceis. Basta a gente lembrar aí, ó, a questão do ano passado, uma questão do melão, que era um sólido, né, uma esfera, e a gente fazia um teorema de Pitágoras. A gente lembrar um pouquinho antes, que era uma questão do silo, que era o cilindro mais um cone. Então é bem tranquilo, fica atento a isso. E a geometria analítica, que muito aluno tem medo. Agora, para a gente dar uma revisada e conseguir chegar bem na prova, vê a equação da reta, tá? Equação reduzida, equação geral da reta, tranquilo de montar, e equação da circunferência, muito importante isso. Tem caído nos últimos Enems e quem domina faz as questões tranquilo, tá? Então guarda isso.
e matemática comercial, que junto com estatística aí para mim está entre os tópicos mais importantes do Enem. A gente tem em média de 8, 9 questões e nessa matemática comercial a gente engloba razão e proporção, a gente também vai englobar porcentagem, fatores e juros. Todo ano tem caído questões envolvendo juros e muito interessante a gente comentar, ano passado caiu uma questão questionável, tá? O Enem não anulou ela, que misturava juros compostos com isso aqui, ó, logaritmos. Então, muito importante fazer esse paralelo. Esses são os tópicos mais importantes aí para a sua prova. Boa prova, sucesso. Lembrando, faça primeiro as questões que você domina. Depois de ter feito essas questões que você domina, marque aquelas questões que você sabe, que você acha que consegue fazer, mas vai precisar de um pouquinho mais de tempo. E essas questões tá aí na segunda passada que você vai fazer com a prova. E nisso eu tenho certeza que já dá para a gente garantir umas 30 questões. Com 30 questões de matemática, nossa nota aí vai beirar uns 800 pontos segundo o TRI. Então, boa prova para vocês, forte abraço, que a matemática os acompanhe.